Novembro chegou, estamos no mês da consciência negra e eu acho que para a gente entender algumas coisas é muito importante compreender esse território que a gente pisa enquanto povo negro, chamado Brasil. Olá, gente, bem-vindas à Dodi, bem-vindos à Dodi. Se você não está inscrita nem inscrito nesse canal, eu vou pedir agora, se inscreve. Esse mês vai ser um mês muito importante, é o mês da consciência negra, e eu vou lançar vídeo todos os dias nesse canal. E assim, mês de consciência negra, vai sair gente de todos os buracos tentando deslegitimar a nossa causa, a nossa luta, dizer que não precisa de consciência negra, mas de consciência humana. Então se inscreve nesse canal para dar apoio, porque serão vídeos todos os dias, ou seja, são 30 vídeos, e modéstia à parte, escolhi temas assim maravilhosos. E a gente precisa fazer frente contra essas narrativas desonestas e racistas que sempre surgem, mas que nesse mês explodem e triplicam. Meu nome é Giovanni Vicente, se você não me conhece, vai lá me seguir nas redes sociais, saber quem é essa pessoa aqui. E compartilhe esses vídeos, comenta os vídeos que virão, eu irei salvá-los numa playlist, né? Porque os próximos, e aí as pessoas que forem chegando no decorrer do mês, vão poder acessar a playlist e ver os vídeos anteriores. Este é o primeiro, e o tema é este título aí mesmo, não se assuste, e vamos falar disso porque tem muitas coisas a serem ditas. E se inscreve. Você deve estar pensando, nossa, esse título é clickbait ou é exagero? Ou é só para chamar atenção? Não, não é clickbait. O conteúdo desse vídeo tem tudo a ver com o título. É para chamar atenção? É claro, é para isso que serve o título. Mas não se trata de nenhuma mentira e, enfim, é preciso que você assista o vídeo todo para compreender algumas coisas. E quando eu falo de ódio, eu não estou falando de ódio no sentido raso da palavra. Por exemplo, você olhar para uma pessoa e pensar, nossa, eu odeio aquela pessoa. É no sentido profundo e bem complexo. Eu queria muito que a resposta fosse não, mas a resposta para esse título, que é uma pergunta, né, o Brasil odeia o povo negro, é sim. E aí vamos lá explicar algumas coisas. É sim, porque quando a gente estuda a história do Brasil, a história do Brasil ela não engana, ela é bem explícita e bem específica em deixar pra gente que sim, esse país, de todas as formas, tentou exterminar o povo negro. E tudo aquilo que foi criado por nós, enquanto povo, nossa cultura, nossas dinâmicas econômicas, envolvendo as espiritualidades, enfim, tudo que a gente produziu tentou se exterminar, tentou se criminalizar, inclusive as nossas vidas, principalmente. Então isso revela uma vontade profunda do Brasil, enquanto projeto de país, de exterminar a gente. E aí quando eu falo de Brasil, eu não estou necessariamente falando do povo brasileiro, do povo que mora aqui, mas do país, enquanto projeto de nação, enquanto projeto de país. Giovanni, o que isso quer dizer? Caso você ainda não esteja muito antenado sobre história, não tenha feito algumas discussões, e na escola, no ensino fundamental e no ensino médio isso é bem comum, porque às vezes não dá tempo, enfim, várias questões. Quando eu falo projeto de país, o que eu quero dizer? Quando os portugueses chegaram aqui, isso que a gente chama de Brasil, não se chamava Brasil. Não se existia uma ideia de nação, uma ideia de país, não existia essa ideia. Porque essa ideia de país e de nação e de identidade, de fronteira, do que é isso aqui, quais são as culturas disso aqui, isso é definido de forma social, isso é construído, isso não é natural. A ideia de país e de nação não é natural, é construção. E quando os portugueses chegaram aqui, não existia Brasil, existia um território ocupado por culturas indígenas e por etnias indígenas que ocupavam o território de norte a sul. Eram milhões de indígenas, milhões de indígenas. E aí quando os portugueses chegam aqui, eles encontram isso, né? Essas populações, esses povos. Isso que a gente chama de Brasil. A identidade que vai definir isso aqui como Brasil, a fronteira, a ideia de país, a ideia de nação, a ideia das culturas que pertencem a esse país e que não pertencem, elas vão ser criadas depois, muito tempo depois. Isso aqui, enquanto projeto de país, nesse sentido, começa a ser pensado de fato no século XIX. E aí, a partir daí, que a gente começa a perceber que existe um ódio profundo contra o povo negro e, claro, também contra os povos indígenas. Observação. Ódio contra pessoas negras e racismo não surge no século XIX, tá? A escravidão é uma prova de ódio contra a gente. O que eu estou dizendo aqui é que no século XIX, para construir a ideia de Brasil, se aproveita muito disso que já existia, de todo esse ódio, de todo esse racismo, para pensar o Brasil como nação e como país, que é um país e uma nação que não quer negros nem indígenas como protagonistas da sua história. E aí, sendo bem direto,
E uma coisa que já foi dita em outros vídeos, inclusive um vídeo que eu fiz que era um recado para o Spartacus por conta de uma coisa que ele falou e eu não tinha concordado, é que quando se começa a pensar o Brasil como país, as identidades disso aqui, o que vai ser isso, não se vê as culturas negras como protagonistas, não se vê o povo negro como um povo protagonista nisso aqui, muito pelo contrário. A ideia de Brasil que se pensou construir a partir ali do século XIX era um país que precisava ser branco, que precisava ter valores civilizatórios europeus, essas eram as ideias propagadas na época, e que tudo que era negro precisava ser exterminado. E assim, essas ideias eram bem explícitas na época, sabe? Bem explícitas. Não tinham vergonha alguma de dizer essas coisas, porque naquele contexto, para eles, faziam sentido. E isso refletiu em ações do Brasil, do Estado brasileiro, muito violentas para com o povo negro, de criminalizar nossas religiões, criminalizar a nossa cultura como um todo, de prender massivamente pessoas negras, quando acaba a escravidão, por exemplo, de não garantir emprego, de permitir que a gente passasse fome, que a gente fosse jogado à própria sorte, que vivesse uma pobreza absurda, pobreza absoluta em grandes casos. Isso tudo de forma proposital, numa visão de sim, exterminar o povo negro, de fazer com que a gente fosse diminuindo em números, uma forma de controle populacional também, uma forma de acabar com a gente, acabar com nossas culturas, acabar com qualquer possibilidade de expressão que a gente pudesse ter. Então, quando o Brasil começa a ser pensado enquanto país, as identidades que isso aqui vão ter, ele é pensado nesse sentido, numa ideia de que precisa embranquecer, numa ideia de que a população negra não pode ser protagonista dessa história, assim como os indígenas também não poderiam ser protagonistas dessa história, tanto que durante muito tempo você só aprendeu a história das pessoas negras sendo escravas. Você não aprendeu a história do povo negro lutando contra a escravidão, a história do povo negro, a cultura, a religião, as dinâmicas econômicas. A história durante muito tempo só contou pra gente a visão do europeu sobre a pessoa negra, né? E a gente só aprendeu a história das pessoas negras, da gente, que é negro, sendo escravo. A gente não aprendeu o que veio antes disso e o que veio depois disso. Muito nessa onda de sim, inferiorizar, de colocar as pessoas negras, o povo negro, assim como o povo indígena, numa posição inferior e, no caso dos indígenas, até de invisibilidade absoluta. Essa vontade do Brasil de exterminar a gente, de exterminar de fato a gente, ela fica muito explícita quando se tenta miscigenar a população. Quando se traz lá os europeus aqui para o Brasil para tentar miscigenar com a população daqui. Porque a ideia era deixar as pessoas brancas, porque biologicamente se acreditava na época, até cientistas defendiam isso, enfim, várias pessoas da época, intelectuais, políticos, médicos, acreditavam que usando a biologia, naquela época se pensava isso, que o branco era superior, então os genes brancos, quando misturados com genes negros e genes indígenas, seria superior, e aí com o tempo você ia clareando a população. Ou seja, você pega uma pessoa branca, por exemplo, um homem branco, e esse homem branco tem filhos com uma mulher negra, por esse homem branco ser considerado superior, e os seus genes serem considerados superior, mas deixa eu dizer uma coisa, não são, tá? Era só uma ideia da época, mas não tem nada de superior. Por acharem que era superior, o filho deles seria mais claro, e aí esse filho tinha que se casar com uma pessoa branca para ter um filho ainda mais claro, e aí no decorrer dos anos o Brasil seria completamente branco, porque essa era a vontade da elite do Brasil, era a vontade de muitos intelectuais brasileiros de tornar o país branco e a cultura brasileira completamente branca. Aí eu te digo, se isso não revela um ódio do Brasil enquanto projeto de país com o povo negro, não tem outro nome. Eu não consigo dar outro nome. Isso é ódio, isso é política de extermínio, isso é política de marginalização e de exclusão absoluta dos povos que não sejam brancos, sabe? Então, sim, o Brasil odeia o povo negro, tentou exterminar a gente. Prova é que a capoeira já foi criminalizada, a perseguição contra as religiões de matriz africana já foi muito... Se hoje a perseguição é extremamente violenta, pense que ela já foi ainda mais violenta. Tentaram exterminar a capoeira, as religiões de matriz africana, né? Criminalizaram a capoeira no caso. Quando as pessoas negras
não conseguem acesso à saúde no fim da escravidão, não conseguem acesso a trabalho, não conseguem acesso a nada e vão morar nos morros, é uma política também. É uma política de não garantir emprego pra gente, de não garantir sobrevivência pra gente. O Estado brasileiro foi muito cruel com o povo negro e ainda é muito cruel. E ainda é muito cruel e isso reflete até os dias de hoje. E aí deixa eu dizer uma coisa. Hoje em dia não temos discursos oficiais que pregam a supremacia branca. Quando eu falo discursos oficiais, governo, políticos, enfim. No geral, não existe esse discurso, né? De extermínio da população negra, de que um é superior ao outro e de que precisa branquear a população. Mas as consequências estão vistas até hoje. Vou usar aqui uma alusão para ser mais didático. Fogo. Fogo, quando pega fogo, espalha cinzas, né? Vou tentar ser bem didática. E aí essas cinzas vão. O fogo pode até apagar e ele vai apagar em algum momento, mas as cinzas já foram, as consequências já estão dadas. As cinzas vão cair nas casas, vão cair nas pessoas, vão se espalhar. Ideias são mais ou menos assim. No século XIX se criou todo esse discurso, todo esse comportamento e o Estado brasileiro foi propositalmente, se comportou propositalmente no objetivo de exterminar tudo que fosse negro e de perseguir, de criminalizar tudo que fosse negro. E esse discurso pode até não existir mais, mas as ideias se espalharam, atingiram as pessoas, assim como as cinzas lá do fogo. E ideias se espalham e ideias se perpetuam muito facilmente porque elas são passadas de geração para geração. Então, se aquele discurso não existe mais hoje, oficialmente pelo menos, as ideias propagadas por ele estão vivas e presentes em todos os espaços, inclusive no poder público, inclusive no governo Bolsonaro, inclusive no Congresso e etc. Então, quando você vê o seu parente branco dizendo que você é negro, precisa se casar com uma pessoa branca para ter um filho mais claro, é reflexo disso. Quando você vê o governador do Rio de Janeiro comemorando a morte de um jovem negro como se fosse um jogo de futebol, é reflexo disso, sabe? É muito reflexo disso. E pior, a gente tem percebido que, em alguns casos, aquele discurso lá daquela época tem até voltado hoje em dia na boca de pessoas que não deveriam de forma alguma reproduzir isso. Então, sim, historicamente o Brasil odeia o povo negro, ainda hoje nós somos odiados por isso, por esse país, enquanto projeto de país, enfim. Até hoje as nossas culturas são perseguidas, criminalizadas, nós somos presos massivamente, nós somos as pessoas que mais morrem nesse país. Então, não tem como dizer que o Brasil não odeia o povo negro, nesse sentido profundo e complexo, porque sim, ele odeia e ainda hoje tenta destruir a gente, exterminar a gente, tenta acabar com a gente de todas as formas possíveis, seja usando o cristianismo do Edir Macedo, neopentecostal, seja usando a mídia com seu discurso extremamente racista, seja usando a polícia com sua violência que extermina o jovem negro todo dia. É bem pesado. Então, é uma questão complexa. Por isso que eu disse que ódio aqui é no sentido bem complexo. É por isso, porque o Brasil, quando começa a ser pensado enquanto país, ele quer ser branco, ele não quer ser indígena nem negro, e nem quer que essas etnias e essas raças vivam em paz. Ele cria um discurso de democracia racial, de que somos todos iguais, para acalmar os conflitos e para camuflar os conflitos, não para acabar com eles, muito pelo contrário. É só uma forma de dizer, tá tudo bem, mas aqui de cima estamos controlando esse conflito racial, ou seja, a branquitude definindo como ele vai ser guiado. Eu não quero que esse vídeo fique mais longo porque é muita coisa, mas é isso, assim. Se você entendeu, comenta, porque é importante a gente falar sobre isso. O Brasil, enquanto projeto de país lá no século XIX, quer ser branco. Para isso, precisa exterminar tudo que não é branco, o que é indígena e o que é negro. Isso revela, sim, um ódio contra a gente, que se perpetua até hoje e que vai continuar existindo. Não acabou esse ódio, ele pode não existir no discurso oficial, mas ele está sendo praticado todos os dias pela violência policial, pelo nosso Estado e pela branquitude que está aí no poder, né, que é a nossa burguesia. Então, sim, o Brasil odeia o povo negro e odeia o povo indígena. Isso não quer dizer que as pessoas, que a população odeie. A população só reflete esse comportamento. E a gente tem lutado, por isso que a gente está usando esses espaços aqui para disputar a narrativa e disputar a sociedade.
Mas é isso. Comente aí embaixo, deixe seu comentário, é importante falar disso. Esse tema é bem complexo, ele vai muito além disso. Isso aqui é só algumas coisas que eu queria trazer, porque para entender a nossa vida aqui no Brasil, a gente precisa entender o que é o Brasil. E o Brasil é um país que odeia negros e indígenas. Essa é a realidade. Se inscreve nesse canal, comente e compartilha. Beijos.